Olá, empreendedores dentistas! Quem fala é Karina Montalvani e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante. Muitas pessoas têm dúvida em relação assim, eu quero fazer um site, eu quero fazer ter uma mídia social, quero ter um software odontológico, mas às vezes não sabe quanto isso custa, não sabe se vale a pena terceirizar o serviço, né? Contratar esse serviço de alguém, ou se você daria conta de fazer por si só, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, entender quais seriam os benefícios e as dificuldades quando você faz sozinho e quando você contrata alguém para fazer esse serviço. Então vamos falar a princípio do site institucional. É super importante que a gente tenha um site, sim, do consultório, né? É onde o paciente ele vai chegar, onde ele vai nos conhecer. Se você tiver uma mídia social, você vai ter ali o seu link para o site, então o paciente vai ser redirecionado, às vezes ele vai poder entrar em contato com você. Então é super importante você ter um site bom, um site que funcione. E aí, quando a gente quer fazer um site sozinho, tem jeito? Tem jeito. Existem plataformas bem intuitivas que a gente consegue montar um site do zero. Por exemplo, a WordPress ou a Wix. Quem já entrou, já acessou essas plataformas, sabe que realmente é bem simples assim, o passo a passo para montar o site. Eles já têm um layout mais ou menos pré-definido. Quando você marca lá que você é dentista, que você é da área da saúde, já tem mais ou menos uns templates que você pode usar. E aí é bem intuitivo, você vai adicionando sua logomarca, vai adicionando as páginas que você quer, coloca ali o conteúdo que você deseja e paga uma taxa mensal pro site. Você pode ter ali o seu registro, o seu domínio, né, incluído nesse pacote, ou não, pode ser seu, e o seu site já entra no ar. E aí qual que é a dificuldade, né? Quais são os prós e contras? Qual que é a vantagem? O custo é bem menor. Quando você faz um site por sua conta, né, você só vai pagar essa taxa de armazenamento. Porém, qual é a dificuldade? Você vai ter que se policiar e ser bem disciplinado para manter esse site sempre atualizado. Então você vai ter que criar uma rotina para atualizar seu blog, para sempre colocar conteúdo, para o seu site ficar bem ranqueado, né? E a gente não entende muito isso de ranqueamento pelo Google, então essa é uma dificuldade. Então essa é a primeira, né? Qual que seria o segundo desafio ali? A gente saber montar mesmo um site adequado. Existem algumas normativas, ou seja, a Google ela segue algumas orientações que chamam SEO para ranquear um site, né, para essas buscas orgânicas. E a gente não entende muito bem. Existem plataformas que conseguem fazer isso melhor do que outras. Então, uma desvantagem, um grande desafio quando a gente vai fazer sozinho é a gente conseguir melhorar a performance desse site. Então, se você quiser terceirizar o serviço, ou seja, se você acha que isso não é a sua praia, você não tem paciência, você não sabe mexer muito bem nisso, vale a pena sim contratar empresas que façam isso por você. E aí, qual que é a vantagem? Essas empresas especializadas vão montar, né, um site para você customizado, que tem a sua cara, e vão fazer toda essa parte aí profissional, né, de otimização do site, colocar nas normas do SEO da Google, vão atualizar o seu site sempre, colocar conteúdo no blog, né? Então, de uma maneira geral, vai funcionar de uma maneira mais fácil e sem tanto a necessidade da sua presença. Desvantagens aí: preço, com certeza, você vai pagar mais caro por esse serviço, né? Então você vai pagar para construir um site e depois para manter esse site. E um cuidado que a gente tem que ter é escolher uma empresa adequada, né? Eu, por exemplo, já tive problema com empresas antes, né? Às vezes de montar um site não ficar bacana ou ele não responder da melhor forma possível. Então a gente tem que sim que encontrar empresas que entendam o que estão fazendo, que hoje em dia tem muita empresa que faz site, mas também tem muita empresa ruim.
Então procure indicação de empresa, procure pessoas que você achou o site bom e aí você vai lá ver quem fez, né? Procure referência, como em qualquer área, isso é importante, né? Você está deixando na mão da empresa o seu cartão de visitas virtual ali. Então é muito importante que essa empresa seja bem renomada, tenha muita responsabilidade para conduzir o seu site. E muito bem, essa é o primeiro desafio, né? Que é montar um site, mantê-lo, sendo por você fazendo, né? Sozinho, na cara e na coragem, ou terceirizando como empresa. A segunda coisa, né? Virtualmente falando aí, a gente tem que ter cuidado com as mídias sociais. Tem pessoas que gostam de fazer sozinha, né, a cuidar das suas mídias sociais sozinhas, e tem pessoas que também querem terceirizar, contratar uma empresa de marketing digital para tomar conta. Então eu também vejo como vantagem e desvantagem das duas maneiras. Vantagens de se fazer sozinho. Eu particularmente gosto de mexer nas mídias sociais eu mesma, mas é claro que isso toma muito tempo, né? Qual que eu acho que é a vantagem quando a gente mexe, quando a gente faz o conteúdo para nossa própria mídia? Isso se torna personalizado, né? Acho que ninguém é igual ao outro. Então, quando você mesmo produz a sua mídia, o seu conteúdo, o seu post, ele vai ser único, ele vai ser seu, vai ser exclusivo. Quando você faz as suas fotos, você põe ali o seu depoimento, o seu vídeo, os pacientes veem que isso é diferente, eles entendem que isso é um diferencial seu. Você é você, não é igual aos outros que estão aparecendo aí. Então, isso é muito interessante, tá? Os pacientes veem isso como uma grande vantagem. Qual que é a desvantagem desse processo? Tempo. Tempo. Isso toma um tempo nosso precioso. Então, assim, se você não tem tempo para nada, talvez essa não seja uma boa opção. Mas se você acha que você consegue colocar isso na sua rotina, encaixar ali pelo menos assim 1 hora na semana para você mexer com isso, se dedicar, fazer os conteúdos, vale a pena. Por quê? Porque a gente já tem muitas plataformas hoje que nos auxiliam nessa rotina. Então a gente tem, por exemplo, eu não tenho tanta foto assim do meu consultório. Não tem problema, até você ter, né? O ideal é que você tenha. Você vai construindo só aos poucos. Mas até você ter, tem muitas plataformas de imagens gratuitas, de imagens de qualidade na internet. Uma delas é o Canva, que é uma ótima opção. Quando você, inclusive, paga mensalmente o Canva, que é muito barato, aproximadamente R$30 por mês, você tem acesso ilimitado a todos os vídeos da plataforma, as fotos de alta qualidade. Então, você vai produzir conteúdos muito interessantes. Inclusive, nessa plataforma tem como você fazer cartão de visita, fazer papel timbrado, envelope. Então, você pode criar uma arte visual, né? Uma comunicação visual que esteja aí em todos os seus canais, o que é muito interessante. Uma outra coisa que você pode utilizar é para automatizar o processo de postagem, que são, por exemplo, softwares que fazem isso. Um que a gente gosta muito de utilizar chama MLabs. Através dele, num plano mensal bem barato, de aproximadamente R$14 por mês, a gente consegue automatizar todas as postagens. Então, o seu Instagram, por exemplo, você consegue lá no calendário agendar todos os dias os seus posts. Então, você pega, por exemplo, um dia na semana, já monta os seus posts de 1 mês, 2 meses para frente e vai ficar lá automático, você não precisa mexer naquilo mais. O que você teria que se preocupar é só fazer assim, um stories ali, que é mais, né, com a sua presença, que seria interessante para os pacientes. Mas é uma coisa muito interessante. Então, assim, com os R$34 mais ou menos lá do Canva, mais uns 15 do MLabs, você consegue fazer conteúdos de qualidade ali para suas mídias sociais. Mas, como eu disse, tem que ter tempo. Não tem jeito. Então essa é a grande desvantagem e um pouquinho de criatividade também, que às vezes é necessário. E qual seria a grande vantagem de ter agências, né, te auxiliando nesse processo? São muitas vantagens também. A primeira delas é que eles são profissionais, então eles sabem o que fazer, né? Então sabe o que postar, vai te dar muitas ideias de postagem, vai montar os posts para você, já vai montar o que você, a legenda, você vai só revisar, dar o seu tom, né, o seu jeito de ser, assim.
para eles, mas eles já vão montar um editorial, o que você vai fazer por cada mês, qual é o conteúdo que vai produzir. Então é uma coisa que fica prática, né, para você e fica realmente profissional. Qual que eu acho que é a desvantagem? Claro que é o custo, né? Você vai pagar aí pelo menos uns R$700 por mês para as agências gerenciarem o seu perfil. E às vezes, não são todos os casos, mas às vezes pode ficar um pouco impessoal. Então, se você não gerencia ou se você não põe a sua cara nessas postagens, fica um pouco impessoal, fica meio repetitivo com o que todo mundo já tem. Então a minha sugestão é, se você não tem tempo, se você quer contratar uma pessoa para trabalhar nas suas mídias, é que você dê o seu tom, o seu toque, né? Não deixe assim ficar uma coisa automatizada e até assim distante de você. Dê a sua cara, coloque ali coisas que você queira falar, que você tenha mais afinidade, coloque uma foto sua no seu consultório, tente humanizar mais a sua mídia para ficar mais com a sua cara e menos robotizada. Né? Então, tudo vai depender do quanto você tem aí para gastar, o que você tem de orçamento, o que você tem de tempo para você pesar. E mais uma vez, procurar agências sérias, pessoas que saibam o que estão fazendo, que já tenham experiência, né, com as plataformas, com as mídias para a saúde, para o dentista, que a forma de comunicar ela é única, né? Então, procure sempre ter referências, ter indicações, né, super importante também nessa área. E o último custo aí que a gente teria, né, falando aí de um consultório online que tem site, que tem mídia digital, seria com softwares de gestão, né? Então, softwares, hoje a gente tem inúmeras opções de softwares de gestão. Não é a única maneira de fazer a gestão de um consultório, né? Com certeza não. Se você pode pagar isso por mês, tenha, né? Eu acho que é interessante sim, são ferramentas super interessantes. Então você vai pagar numa média de R$100, R$150 por mês, dependendo de número de dentista, número de cadeiras. Você vai conseguir fazer uma gestão mais adequada assim do seu consultório, mas não é a única forma de fazer. Ah, será que tem jeito de eu fazer sozinha? Tem, claro que tem. Mas depende de tempo, depende de paciência, né? E depende de alguma afinidade que você tenha com algumas ferramentas. Então, por exemplo, se a gente usa a Google mesmo, ela acho que ajuda demais a gente. Por exemplo, a agenda da Google funciona muito bem. Então, se você sabe mexer, você consegue cadastrar todos os seus pacientes na agenda, com todas as informações. Você consegue mandar os lembretes todos de consulta pela agenda do Google. Então, assim, é uma ótima ferramenta. Você consegue mandar mensagens de aniversário, já tem inúmeros aplicativos, até gratuitos para isso. Você consegue fazer toda a planilha financeira do seu consultório com um Excel bem construído, né? Então, assim, preciso ter um software para fazer gestão financeira? Não. Se você domina um Excel, se você sabe mexer, se você sabe trabalhar com planilha, não precisa, né? Você consegue fazer um bom controle de estoque também com uma boa planilha de Excel sendo elaborada, né? Então tudo depende. Se você tem tempo, tem a disposição para fazer isso com os recursos que a gente tem, ótimo, você vai gastar menos e também vai conseguir fazer uma gestão muito eficiente, né? Então, pessoal, o vídeo foi basicamente para isso, informar vocês que tem jeito de fazer sim um site por sua conta, mídia por sua conta, gestão por sua conta, é mais barato, mas ao mesmo tempo é bem desafiador. Precisa de tempo, precisa de dedicação e precisa de disciplina, senão as coisas desandam. Se você acha que isso não serve para você, tenha sim, contrate uma agência de marketing séria, uma pessoa que vai trabalhar o seu site de uma maneira séria, inteligente, otimizada, e contrate sim um software de gestão para deixar a sua vida mais fácil. Se você quer receber mais conteúdos, sempre siga, né, as nossas plataformas digitais. Nós estamos com o nosso canal no YouTube, estamos aqui no Instagram e também no nosso blog tem muito conteúdo, muito texto bacana. Então, se você quiser ler um pouco mais sobre os nossos temas, acesse lá o nosso site. Um grande abraço para vocês!